aqui no Wikipedia está escrito claramente que o Bolsonaro defende a prática da tortura como uma prática legítima. Ele é um defensor da ditadura. Suas posições são classificadas como de extrema direita. Vamos ver mais o que diz aqui o Wikipedia sobre o Bolsonaro, que é o ídolo do Antônio Carlos Fernandes e da Andréia. Vamos ver aqui o que diz o Wikipedia sobre o Bolsonaro. Mulheres. Bolsonaro disse que não estupraria a deputada Maria do Rosário, porque ela não merece. Então, quer dizer, ele acha normal, né, estuprar as mulheres, né? E em consequência disso, ele ser uma figura pública e muito conhecida no Brasil, ocorreu um aumento de estupros no Brasil, como reflexo disso. Eu tenho 5 filhos, foram 4 homens e aí no quinto deu uma fraquejada e veio a mulher. Quer dizer, ele não gosta de mulher. Bolsonaro disse na revista Playboy, em 2011, que seria incapaz de amar um filho homossexual. Quer dizer, ele também não gosta de homossexual. Então, esse Bolsonaro é um cara de extrema direita, é um sujeito que defende a ditadura. Mas o que foi a ditadura? Eu pergunto a esses dois admiradores do Bolsonaro o que eles sabem sobre a história. Vamos colocar aqui, ditadura. Ditadura militar. Quais foram as consequências da ditadura militar no Brasil? Vamos ver o que diz aqui a Wikipédia. Não, aqui está em Portugal, não. Mas a ditadura militar no Brasil, vamos ver aqui. Instaurado em 64, foi até 85, autoritário, nacionalista, adotou um milagre econômico da propaganda, né, que eles disseram que estavam fazendo o melhor para o Brasil, né, inspirou o modelo de outras ditaduras. Enfim, vai ficar demorado para eu encontrar o balanço da ditadura, que foram quantas pessoas foram mortas, quantas vezes o Congresso foi fechado, quantas pessoas foram torturadas. E o Bolsonaro é um defensor da ditadura. Sabe por que pobre gosta de votar em rico? Porque ele vota em quem ele gostaria de ser. Então, quando você defende a ditadura, quando você defende o Bolsonaro, você está fazendo a defesa da elite. Eu pergunto a vocês dois, o que vocês conhecem da história do Brasil? Congresso, que o primeiro presidente da ditadura foi esse aqui, o Castelo Branco. Costa e Silva. Agora, o pior deles foi esse aqui, ó. Médici. Esse foi realmente o início da Guerra Suja. Também foi o tal do milagre, entre aspas, econômico. Aí o gás já veio com a abertura e o Bolsonaro teve um problema com o então ministro Leônidas no governo já do Sarney. Durante a ditadura houve uma hiperinflação, obras paralisadas, a nossa dívida externa ela aumentou de maneira exponencial durante a ditadura. Então a ditadura foi péssima para o país. E isso que o Bolsonaro defende. É um sujeito que não gosta de mulher, não gosta de gay. Ele esteve, Bolsonaro, né, o ídolo de vocês, esteve no lugar onde moram os ex-escravos no Brasil. E aí lá ele fez uma crítica, né, porque as pessoas que estão nesses locais são aqueles remanescentes da escravidão que estão lá cultivando a sua terra, são pessoas bem humildes. E o Bolsonaro, a pretensão dele é acabar com esses lugares onde estão os negros remanescentes, aqui, a consequência da ditadura. O Vladimir Herzog foi enforcado no DOI-CODE em São Paulo,
ocupação de universidade, perseguição política, luta armada. Tudo isso aconteceu com a ditadura. Aqui está o grupo que sequestrou o embaixador americano para trocar por prisioneiros políticos. Enfim, o Brasil estava vivendo um momento difícil, mas agora está pior, porque os militares eles tinham problemas, mas eles eram nacionalistas, não venderam a Petrobras, fizeram muitos problemas, causaram problemas, mas não tanto quanto esse que está lá agora, o ilegítimo. E o Bolsonaro, há pouco tempo, votou contra os trabalhadores, votou pela precarização do trabalho, acabando com as leis trabalhistas. Mas será que vocês, admiradores do Bolsonaro, não sabem disso?